Gente, tudo bem? Eu fiz uma postagem perguntando sobre o uso do filtro solar. Na verdade, eu fiz duas, né? Uma, como que você escolhe seu filtro solar, e a outra, se você precisa usar filtro solar para ficar em casa, mesmo se o dia estiver nublado, estiver frio. E então eu queria fazer uma postagem falando um pouquinho sobre os raios ultravioletas, a proteção solar, por que que é tão importante a gente se proteger? Se você quer saber um pouquinho mais sobre como que os raios solares afetam a nossa pele e saber como é que eu posso ficar realmente protegida dos raios solares para preservar a minha pele, assista o vídeo. Oi, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre protetor solar, hein? Mas para falar sobre os protetores, eu queria que vocês entendessem um pouquinho antes como é que funciona os raios solares na nossa pele. Quais são esses raios solares? Onde que eles atuam na nossa pele que vai causar os danos que a gente tanto escuta falar? A população é exposta à radiação solar diariamente, né? E essa exposição que ela pode levar tanto a danos mais leves, como por exemplo a diminuição da quantidade de colágeno na nossa pele, que vai consequentemente deixar a pele mais enrugada, a pele mais frouxa, com aquela aparência mais envelhecida. Ou também eles podem causar algumas mudanças mais severas, como queimadura, inflamação, mutações nos genes das células, além de o temido câncer de pele, né? Tem estudos mostrando que o número de câncer de pele aumentou muito e hoje a gente sabe que a gente tem uma maior exposição aos raios porque a nossa camada de ozônio ela está enfraquecida e tem uma estimativa para que o número de câncer de pele aumente ainda mais. Então é muito importante a gente se cuidar. Mas vamos entender então um pouquinho como é que funciona, o que que esses raios fazem na nossa pele. Para eu falar disso, eu vou falar primeiro sobre a pele. Como é que a gente divide a pele? Como é que é a estrutura da nossa pele? Então, se eu pegar um objeto pérfuro cortante e conseguir tirar um pedacinho da pele e observar essa pele num aumento, eu vou conseguir observar as camadas da pele. Então, aqui, nessa região marrom, a gente tem a epiderme. Então, a epiderme é a camada mais superficial da pele e é onde a gente tem a presença dos queratinócitos, né? E aqui bem em cima, onde a gente forma a barreira protetora da nossa pele, a barreira hidrolipídica. E nessa outra camada, a gente tem a derme. Então, aqui na derme, a gente tem a matriz extracelular, a gente tem os fibroblastos, que são as células que vão produzir o nosso colágeno, o nosso elastina. Então, se eu pegar essa camada aqui e aumentar ela um pouco mais, eu vou conseguir observar isso aqui. Então, cada camada dessa daqui é uma camada de célula, que são os queratinócitos, que estão em níveis diferentes de desenvolvimento. Então, à medida que eles vão subindo, eles vão ficando mais queratinizados até que as células morrem e aí então elas vão formar a nossa barreira hidrolipídica aqui em cima. Então a gente tem uma célula muito importante na epiderme, que são os melanócitos. Então os melanócitos são as células responsáveis por produzir a melanina, que vai ser levada para todos os melanócitos, e sendo que a melanina é responsável pela coloração da nossa pele, né? Então eu já fiz um postzinho falando sobre os tipos de melanina, que a gente tem a eumelanina e a feomelanina, e eu falei um pouquinho por que algumas pessoas se queimam e outras pessoas se bronzeiam mais. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar, procurar nas postagens aí no meu Instagram. Bom, esse melanócito, então, ele também é responsável pelas nossas temidas manchas, né? Vendo que ele tem vários prolongamentos, as células têm vários prolongamentos que levam a melanina para várias regiões. Então, algumas vezes a gente concentra essa melanina em alguns locais, formando as nossas manchinhas, né? E uma parte mais profunda, a gente tem a derme, né? Então, lá na derme eu tenho fibras elásticas, que são essas fininhas aqui, tenho as fibras de colágeno, que são essas maiorzinhas, e a célula principal, que é o fibroblasto. Então, esse fibroblasto, ele que vai produzir as fibras de colágeno e as fibras de elastina na nossa pele. O fibroblasto também é responsável por produzir
a matriz extracelular. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as proteoaminoglicanas, como o ácido hialurônico, que dá volume a essa região da nossa pele, que é importante para ter um funcionamento correto dos fibroblastos também. Tem também, gente, que era chamado de hipoderme, que hoje, na verdade, não é considerado mais uma camada da pele, mas sim um tecido subcutâneo, né, que é a nossa camada adiposa. A gente viu um pouquinho da estrutura da pele. Então, onde é que os raios solares eles agem? O que que eles vão fazer aqui na nossa pele para causar aqueles danos? Então, para isso, vamos falar um pouquinho de quais são esses raios solares. Então, se eu dividir o Sol em fatias, aqui a gente mostra quais são os tipos de radiações emitidas pelo Sol. Então, a gente tem o infravermelho, né, que a gente sente mais como calor, a luz visível, né, que é a luz que a gente consegue visualizar. Então, vocês podem ver que tanto o infravermelho quanto a luz visível, elas chegam na superfície terrestre com menor intensidade do que elas são emitidas. Ó. A mesma coisa para a luz visível. E aí a gente tem, então, os temidos raios ultravioleta. Então, o Sol emite ultravioleta C, ultravioleta B e ultravioleta A. O ultravioleta C, ele é uma onda pequena, então ele não chega até a superfície terrestre com tanta intensidade. Ele é praticamente todo barrado na camada de ozônio. Já o raio UVB, ele tem um comprimento de onda um pouco maior do que o UVC e ele já passa pela camada de ozônio, olha, não totalmente, mas ele passa e consegue chegar até a superfície terrestre. E aí então ele vai agir, ele consegue penetrar até a nossa epiderme, a camada mais superficial da pele. Então, UVB, onda relativamente pequena que chega até a nossa epiderme. E aí a gente tem a radiação UVA, que tem ondas maiores, e a radiação UVA praticamente passa toda pela camada de ozônio, e por ter esse comprimento de onda maior do que o UVB, ela consegue chegar mais longe no tecido, então ela vai chegar lá na derme. Então, UVB, ondas menores, chega na epiderme. UVA, ondas maiores, vão chegar na derme. Como os raios solares, eles causam danos na nossa pele? Isso vai depender de qual raio solar a gente está falando, porque cada um atinge uma camada diferente, não é isso? Então vamos lá. O UVB que atinge a epiderme, ele tem os danos relacionados, obviamente, então, com a epiderme. Então, o que a gente tem na epiderme? Na epiderme a gente tem os queratinócitos e a gente tem o melanócito, né? Que vai produzir a melanina. Quando eles chegam nas célulazinhas aqui nos nossos queratinócitos, eles vão formar uma reação química que vai causar naquela pele edema, a pessoa fica vermelha, ela pode ter um edema, dependendo da quantidade de sol que toma, uma queimadura, e vai ter o bronzeamento, né? Depois. Além disso, tem um fator muito importante aqui, que os raios UVBs, eles conseguem aumentar a multiplicação dessas células. Então, ele aumenta a mitose dessas células. Se ele aumenta a mitose dessas células se proliferam mais. Então, eu aumento a espessura da minha camada epidérmica. Então, aquela pele mais espessa, que é muito exposta ao sol, que já dá um ar mais envelhecido, né? Então, o UVB atinge tanto os melanócitos, né, aumentando a quantidade de melanina sendo liberada, que vai levar aquele bronzeamento tardio, como também é responsável pelas reações químicas, o aparecimento da vermelhidão, né, o eritema no rosto, e também ao espessamento da pele, deixando a pele mais espessa. O UVA, ele vai causar danos na derme, não é isso? O que o UVA faz? O UVA também vai causar um escurecimento do pigmento, então vai aumentar o bronzeamento da pele. Só que é diferente do que o UVB faz. O UVB age diretamente sobre
os melanócitos, aumentando a produção de melanina. Já o UVA, ele vai causar reações químicas que vão levar à formação de espécies reativas de oxigênio, né, os radicais livres, e vai ter uma oxidação da melanina que já está nos queratinócitos aqui. E isso vai fazer com que aquela melanina escureça mais. Então, vai dar um bronzeamento de forma diferente do UVB. Quando a gente pensa em fotoenvelhecimento, a gente sabe que quem é responsável é o UVA. Mas como que o UVA causa esse fotoenvelhecimento? Acontece que o raio ele vai atuar lá na derme e ele vai reagir com o oxigênio molecular. E aí ele vai formar espécies reativas do oxigênio. E as espécies reativas de oxigênio vão causar alterações nos fibroblastos. Então, aquele fibroblasto que funcionava direitinho, produzindo a quantidade ideal de colágeno, de elastina, de matriz extracelular, ele vai mudar a produção. Então, ele vai produzir descontroladamente fibra elástica e vai deixar de produzir o colágeno. Então, tem uma alteração desse tecido todo e que acaba destruindo a matriz extracelular. Aumenta a produção de enzimas que fazem a destruição dessas células, que são as metaloproteinases. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma pele que tem muita fibra elástica, muita elastina e tem pouco colágeno. E aí, então, aquela pele vai perder volume, perde a vitalidade, ela também não tem mais elasticidade. Então, fica com aquele aspecto mais envelhecido. Então, a gente tem dois tipos de envelhecimento, né, que a gente passa ao longo da vida, que é o envelhecimento intrínseco, que é aquele natural mesmo, que a gente sabe, que ele vai acontecer com todo mundo, que vai havendo uma diminuição da atividade dos fibroblastos, porque eles vão perdendo energia. Então, eu tenho uma diminuição da quantidade de colágeno. Então, se olhar aqui, ó, eu tenho uma pele jovem. Aqui foi feito um corte transversal no tecido, mostrando essa partezinha vermelha é tudo colágeno. Então, a quantidade de colágeno que tem numa pele jovem. Aqui uma imagem representativa, só mostrando a quantidade de fibras de colágeno. E aí, então, se a gente pular para uma pessoa que não toma sol, não era de tomar sol, que ela só tem um envelhecimento intrínseco, a gente vai observar que tem sim uma diminuição da produção de colágeno. Ó, a gente pode ver umas áreas maiores aqui com uma diminuição da quantidade de colágeno, ó, assim como a gente consegue ver aqui no esquema. Mas não é tanto igual uma pessoa que se expõe muito ao sol. Então, o fotoenvelhecimento junto com o envelhecimento intrínseco vai causar uma diminuição muito grande da quantidade de fibras de colágeno, ou seja, a pessoa vai aparentar ter mais idade pela pele, a pele dela vai estar mais envelhecida, não vai estar não vai estar com a mesma firmeza que ela teria se ela não se expôsse tanto ao sol. Então, aqui é um caso famoso que todo mundo fala bastante, que é esse que é um caminhoneiro, e esse caminhoneiro, ele tomava muito sol do lado esquerdo do rosto, né? E aí, então, o rosto dele ficou com esse aspecto. Isso aqui é um quadro de elastose. Então, pode ver que é só nessa região que foi bem mais exposta ao sol. Do outro lado, ele não apresenta essa alteração. Então, para vocês perceberem como o sol em excesso ele faz mal à pele. Mas a gente precisa mesmo então usar filtro solar? Bom, depois de tudo que eu falei, vocês já perceberam que sim, a gente precisa usar filtro solar, a gente precisa ter o hábito de usar filtro solar, que a gente pode observar. Ó, quando a gente passa o filtro solar, a gente tem uma proteção. Aqui ele mostra um filtro físico, que a gente tem filtro solar físico e químico. Então, o físico é aquele que vai refletir totalmente o sol. Ele é uma barreira contra o sol. E o químico é um protetor que ele consegue, então, absorver a radiação e transformar aquela energia numa outra energia que não seja maléfica para o organismo. Então, seria o filtro solar químico. Então, a gente precisa usar filtro solar? Sim, né, gente? A gente precisa usar filtro solar. E aí eu fiz uma pergunta no Instagram, se eu tô em casa
Tá nublado, tá frio. Eu tenho que passar o filtro solar ou eu estou só gastando dinheiro? Tem estudos que são realizados para observar se outros tipos de radiações, além da radiação ultravioleta, se ela causa algum dano à pele. Então, foi feito um estudo em que eles colocaram uma fonte de luz policromática que simulava o sol, né, a radiação do sol, só que eles tiraram daquela radiação do sol a faixa do ultravioleta. Então, porque eles não queriam observar o efeito do ultravioleta, e sim da luz visível, né, a luz policromática. E eles puderam observar que com o uso da luz visível, né, tirando a radiação ultravioleta, houve sim uma pigmentação, ocorreu um escurecimento da pele, mesmo sem a presença da radiação ultravioleta, ou seja, a luz visível, de alguma maneira, ela influencia para o aumento da produção de melanina ou para a oxidação da melanina, talvez os dois fatores juntos. Então, sabe-se também que a luz visível, ela contribui para a produção de radicais livres. Então, o radical livre, ele não é benéfico. A gente tem no organismo enzimas que combatem os radicais livres, mas quando a gente tem um excesso de produção de radicais livres, o nosso organismo não dá conta de combater tudo. E aí a gente começa a aumentar esses radicais livres, é o que a gente chama de estresse oxidativo, né? E ele não é bom para as nossas células, para o nosso corpo. Então, a luz visível ou a luz de computador, a luz de celular, todas elas podem causar danos na nossa pele. Então, por isso é importante que a gente crie o hábito de sempre usar filtro solar, mesmo para ficar em casa. Mas e aí, qual que é o filtro solar ideal? Foi uma outra pergunta que eu fiz lá no Instagram. Como você escolhe o seu filtro solar? Você escolhe pela marca? Escolhe pelo preço? Escolhe por indicação de alguém que fala, esse filtro solar é muito bom, pode usar. Ou você escolhe aquele que se adapta melhor à sua pele, você olha os componentes dele para saber se ele vai ser bom mesmo ou não. Então, qual seria o filtro ideal? O filtro ideal é aquele que a sua pele se adapta, é aquele que você gosta da textura, é aquele filtro solar que você não vai ter nenhuma outra complicação com o uso dele, como por exemplo aparecimento de acne. Então, o que um filtro solar tem que ter para ser considerado um filtro solar bom? Então, você vai escolher se você quer um filtro solar livre de óleo, se você quer um filtro solar em gel creme, se você quer um filtro solar mate, ou se você quer um filtro solar mais oleoso mesmo, porque tem a pele mais seca. Então, esse tipo fica por sua conta. Mas aí você tem que olhar. Esse protetor solar, ele tem o fator de proteção solar. O FPS vai te proteger contra o raio UVB. Então, todos os filtros solares a gente consegue ver lá o FPS. Além do FPS, um filtro solar tem que ter a proteção contra o UVA. Qual seria a proteção contra o UVA? É o PPD. Então, vocês passem a observar na embalagem dos produtos se ele tem o PPD, que é a proteção contra raio UVA. UVA+. Às vezes ele não está escrito PPD, mas ele vem escrito o UVA bonitinho ali, que tem proteção contra o UVA. Bom, o que eu gosto num protetor solar, né? Porque a gente pode aliar, e hoje tem muito filtros solares, protetores solares, que associam outras substâncias que podem ser benéficas para a pele. Então, o que eu gosto num protetor solar? Então, além de ter UVA e UVB, ele tem que ter uma proteção contra a luz visível, né? A gente acabou de ver que a luz visível, ela também causa danos à pele. Então, procure por filtros solares que tenham proteção contra a luz visível, né? Outra coisa que eu acho bem interessante, bem importante ter no filtro solar são antioxidantes. Por quê? Porque a gente sabe que nenhum filtro solar ele protege 100% da radiação, né? Sempre vai passar uma parte da radiação ali. E a gente já viu que radiação forma um radical livre. Esse radical livre, ele vai levar a pele a um estado inflamatório, né? Então,
se eu tenho um antioxidante que ajuda a combater esses radicais livres, eu tenho uma proteção a mais para minha pele. Outra coisa que eu acho importante de observar é se o filtro solar ele tem uma tecnologia ou se ele tem alguma substância que dê estabilidade para esse filtro VA. Porque pelo fato dele ser muito instável, você acaba de passar, vai passar um pouquinho de tempo, você já não vai estar mais protegido contra os raios UVA. Outra coisa que é legal, então, além de ter, então a gente já falou sobre FPS, PPD, antioxidante, proteção contra a luz visível. Uma outra coisa, muitos produtos agora eles vêm com proteção contra a poluição. Então, já se sabe, tem muito estudo falando sobre isso, porque a poluição na pele ela aumenta também a quantidade de radicais livres, ela causa danos que também levam ao fotoenvelhecimento da pele. Então, um protetor solar que tenha na sua composição, ou se você puder usar um outro produto junto, que seja antipoluição, melhor ainda. Bom, se você conseguir escolher um protetor solar que tenha FPS, PPD, que tenha a textura que você se adapta, toma cuidado com isso, porque se você tem pele oleosa, não deve usar um filtro solar que tenha óleo na composição, porque você pode aumentar a quantidade de acne. Se você tem a pele seca, não pegue um protetor solar mate, porque você vai deixar sua pele com um aspecto mais seco ainda. Então, saiba escolher a base do seu protetor solar. Então, se você conseguir escolher o filtro solar com esses fatores, você vai ter uma pele que vai estar protegida, então ela vai proteger, vai sintetizar mais colágeno, não vai ter mancha na pele e vai manter um aspecto mais saudável e vai conseguir manter a pele menos envelhecida por mais tempo. Mas como que eu devo usar o filtro solar? Como é que eu uso? A gente passa filtro solar muito errado. Então, às vezes a gente pega lá o filtro solar, põe um pouquinho de filtro solar na mão e passa no rosto. Aquele pouquinho, ele não vai te dar o fator de proteção que ele está mostrando lá. Você tem que passar a quantidade certa para que ele tenha realmente o efeito. Qual que é a quantidade certa? Então, para o rosto, a quantidade certa é uma colher de chá. Ai, mas nossa, como é que eu vou espalhar uma colher de chá de filtro solar no meu rosto? Não vou conseguir espalhar, vai ficar tudo branco. O ideal é que fique branco mesmo, mas como é que você pode fazer? Passa uma camada, espera secar um pouco, vem, passa outra camada. Porque aí você vai conseguir espalhar ele na quantidade certa. Então, vocês sabem que tem que passar o filtro solar 30 minutos antes de se expor ao sol e a reaplicação ideal é de 2 em 2 horas. A gente sabe que as pessoas não fazem reaplicação de 2 em 2 horas, que então faça pelo menos 3 vezes ao dia. Mas se estiver exposto ao sol diretamente, por exemplo, numa praia, numa piscina, presta atenção, aplica mais vezes, para não correr risco de ficar sem proteção. Então, molhou, passa de novo. Suou muito, passa de novo. É melhor prevenir. Uma coisa que eu não falei é que a radiação solar ela tem efeito cumulativo. Então, ela começou a causar danos na célula, ela vai acumulando os efeitos ali, vai causando ainda mais. Então, é importante começar a se proteger, a cuidar da pele desde pequeno. Então, as mamães nunca devem deixar de passar filtro solar nos seus filhos. Lembrando que criança menor de 6 meses não deve passar nenhum tipo de filtro solar. Entre 6 meses e 2 anos, é ideal usar o filtro solar que vem escrito na embalagem Baby. Ele geralmente ele é um protetor físico só, então ele não tem muitas substâncias químicas que podem causar danos na pele do bebê. O bebê nessa idade ele ainda tem a pele muito fina, mais frágil, então está mais propenso a ter processos inflamatórios, processos alérgicos. Então deem preferência para filtro solar que está escrito Baby. Olha se ele é um protetor solar físico. E aí, a partir dos 2 anos, aí sim usar um filtro solar Kids, que aí ele já tem as duas proteções, tanto a física quanto a química. Tem estudo que mostra que a exposição excessiva ao sol na infância, ela aumenta muito o risco de câncer de pele quando essa criança for adulto.
Então, 25 a 50% de toda a radiação que a gente recebe durante a vida, pensa, a gente até 50%, a gente recebe até os 18 anos de idade, porque a gente fica mais exposto ao sol, né? Então, prevenir, usar protetor solar, passar protetor solar no seu filho é muito importante, porque quando ele é pequenininho, ele não sabe o que é melhor para ele, ele não sabe dos cuidados, então a gente tem que fazer isso por ele, né? E aí, ó, tem essa imagem roda muito na internet. A Barbie. As pessoas acham que porque tem a pele boa não precisam cuidar da pele, que tem que começar a cuidar da pele só quando a pele começa a sofrer o processo de envelhecimento. Mas não é. Então, eu tinha pele boa, não precisava cuidar dela lá. Falou a Barbie aos 45 anos de idade com cara de no mínimo 60, né? Então, cuidem da pele de vocês. Mas e aí, eu falei tanto sobre usar filtro solar, eu devo fugir sempre do sol, nunca tomar sol? Não, né, gente? Não é bem assim. A gente precisa do sol, o sol é importante, ele tem muitos benefícios para a pele também, desde que seja tomado com moderação, né? Antes das 10 da manhã, depois das 4 horas da tarde. A exposição ao sol ajuda, por exemplo, a fortalecer os ossos, né? Previne em criança o raquitismo e até algumas doenças de pele, como por exemplo o vitiligo, né? Que são aquelas manchinhas brancas, eles se beneficiam com a ação dos raios solares, né? Tanto é que para o tratamento de vitiligo tem drogas fotossensibilizantes que vão aumentar a sensibilidade da pele à luz, né? Então não é para não tomar sol nunca, tá? É só para saber moderar, saber quando tomar e quando não tomar o sol, qual o melhor horário, quanto tempo eu posso ficar exposta ao sol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.